Então, a partir de agora, as lives que eu vou começar a fazer aqui nas próximas semanas serão todas tiradas do assunto do livro. E hoje eu vim aqui meio que trazer uma introdução. Há algumas semanas atrás eu escrevi um texto que eu usava muito a analogia da casa sendo erguida, tijolo por tijolo. Só que naquele texto eu falava muito da questão dos sonhos, da construção dos sonhos. E eu quero usar essa mesma analogia para nós falarmos das virtudes. Porque não existe uma virtude que ela já nasce pronta do dia para a noite. Ela precisa ser construída. Assim como o hábito, assim como todas as demais coisas da nossa vida. E é por tijolo por tijolo. Então eu queria convidar vocês que estão aqui comigo hoje. Meu sogro acabou de entrar. Boa noite, seu Altair. Que nas próximas semanas nós vamos trilhar esse caminho, dessa construção. Eu falo nós, eu, vocês, todos aqueles que assistirem às lives depois desse horário, para que nós possamos ter uma vida assim mais madura, mais centrada, nós consigamos ter mais equilíbrio, nós consigamos ter força de vontade, domínio próprio e consigamos ser pessoas melhores, amando mais a Deus e ao próximo. Então, basicamente, toda essa analogia da casa em construção está sendo colocada agora. Hoje nós podemos falar que nós estamos colocando, assentando o terreno, por assim dizer. Hoje é o pontapé inicial. A partir de agora eu vou começar lendo esse livro e o intuito é vir aqui partilhar com vocês. Eu não entendo muito de construção, mas eu acredito que não exista nenhuma construção no mundo que já nasça pronta. Não sei se existe paredes prontas junto com o telhado, com o chão e o acabamento da casa tudo pronto para ser erguido de uma vez. Existem coisas que são feitas por etapas, processos, fases, e assim também é conosco na nossa vida. E é interessante isso, porque se nós não fizermos todas as etapas bem feitas, lá na frente alguma coisa vai dar errado. Eu não vou falar muito dessa questão do terreno, sobre a sustentação dele, porque isso vai ser o tema da próxima live. O Jonas, a Jéssica acabaram de entrar, sejam bem-vindos. Mas a questão é que se cada fase for bem construída, bem edificada, ela vai ser firme e vai se sustentar o resto da vida. O que eu quero dizer é, precisamos dar passos firmes e consistentes. E o autor, ele começa citando uma citação de Filipenses. Filipenses 4:8. Por quê? Porque ele já apresenta no primeiro momento do livro a necessidade de se pensar em conquistar as virtudes, a importância que elas possuem na nossa vida. E a passagem de São Paulo aos Filipenses, onde fala que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis que deve ocupar os vossos pensamentos. Então, a conquista das virtudes, nós conquistarmos uma virtude uma de cada vez, mas nos aperfeiçoando mais a Deus, nos tornando imagem e semelhança de Cristo, sendo pessoas melhores, deve sim ocupar os nossos pensamentos. Deve sim ser uma prioridade minha, sua, nossa. Porque é muito comum, falo por mim, por nós, que nós nos distraiamos todos os dias com notícias, com entretenimento, e é normal, não estou julgando ninguém. Mas a virtude em si, aquela que nos leva a um amor a Cristo, aquela que nos leva a um amor ao próximo, aquela que nos faz pessoas melhores, ela precisa ser uma prioridade. Ela precisa ser algo vital também. Porque hoje muito pouco se fala de virtude. E eu falo até por mim mesmo, que eu conheço muito pouco. É mais um intuito de trazer o assunto aqui para o Instagram. E, como fala, esmiuçando ele aos poucos. Então, o intuito daqui para frente, todas as sextas-feiras, enquanto a leitura do livro durar, enquanto existir temas, é a gente trabalhar essa questão das virtudes. Para mim vai ser muito bom. Eu tenho certeza que é uma inspiração de Deus para eu trabalhar essas questões em mim, para eu lutar, me esforçar. E o intuito também é passar esse conteúdo para vocês também, para que a gente, nessa jornada, nessa construção do terreno, que hoje só está sendo assentado, nós possamos conquistar boas coisas. Boas virtudes, com bons resultados. Porque uma coisa é fato, eu estava até pensando um pouco antes da live. Às vezes nós reclamamos de muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Muitas delas são consequências de nossas próprias escolhas. Daquilo que nós escolhemos para nós ou para os outros. O que eu quero dizer é que se nós conseguimos conquistar virtudes no lugar de alguns vícios, de alguns defeitos, de algumas manias,
muitas coisas ruins poderão ser poupadas. Muitas dores de cabeça, muitos BOs poderão ser poupados. Então é importante, não é algo meramente ilustrativo, sonhador, não, é algo vital que diz diretamente sobre o caráter, sobre a pessoa que o Miguel é e de cada um que nós somos. E aqui, dando continuidade, o autor ele começa no capítulo 1. O conteúdo vai ser de 1,5 páginas, porque o do outro conteúdo é muito rico, eu quero deixar só para a semana que vem ele. Ele fala sobre a questão da responsabilidade. Que ele já começa dizendo que nós dependemos da graça de Deus. Deus nos mantém vivos. Mas cabe a nós, ao Miguel, a quem está assistindo aqui agora, escolher o que fazer com essa graça. Porque nós somos criaturas racionais. Deus não deu a vida e a inteligência a uma pedra, ou a um animal, ou a uma planta. Deus deu para nós. E nessa noção de liberdade e livre-arbítrio, cabe a nós fazer frutificar isso ou desperdiçar isso. As virtudes, os dons e os talentos. Então deixando essa reflexão rápida de hoje no assunto de que uma virtude, quando ela é vivenciada por mim, ela me beneficia. Mas quando ela é para o outro, ela beneficia também o outro. Então ela não é algo que só morre em mim, mas ela beneficia a todos. E se nós colocamos isso em prática, em prol das pessoas, isso pode ajudar a melhorar muitas coisas, em todos os lugares, em todos os aspectos. Se eu sou uma pessoa forte, com a virtude da fortaleza, nada me abala, se eu consigo manter a minha calma, mesmo nos tormentos, mesmo no momento de tensão, e eu estou num grupo, e o grupo todo está desesperado, se eu estiver ali mantendo a pose, centrado, firme, forte, mesmo com medo por dentro, de certa forma isso vai influenciar positivamente essas pessoas. Da mesma forma como a caridade transforma e impacta a vida de uma pessoa diretamente. Da mesma forma como todas as virtudes, elas impactam a vida de quem pratica, vivencia e está ao redor de quem vive elas. E é essa a questão. Mas cabe a nós, a nossa responsabilidade, de querer estar aberto para viver isso, para conquistar, para lutar por isso ou não. Porque Deus, de fato, ele não nos obriga a nada. A questão é essa. Nós nunca seremos obrigados a nada. Mas a minha responsabilidade pela minha liberdade de escolha, essa me impele a fazer frutificar, a fazer dar certo, a buscar ser um ser humano melhor naquilo que eu tenho em mãos, nas circunstâncias que eu tenho, com o que eu sou. E é isso que é bonito. O pessoal está entrando aqui, boa noite, sejam bem-vindos. Porque a virtude ela não é algo que só beneficia a mim, mas ela beneficia ao outro. E é como a parábola dos talentos. Se eu tenho um talento que foi confiado a mim, uma característica que pode fazer bem para mim e para os outros, por que eu vou enterrar ele debaixo da terra e não vou colocar isso a serviço dos outros? Não faz sentido. Então, nesse panorama geral, a gente precisa ser para os outros com as virtudes também. E beneficiar os outros. E o autor ele já coloca lá nas primeiras páginas sobre essa questão de liberdade. Porque nós somos dependentes da graça de Deus. Mas, se eu me fechar pela minha escolha, Deus não vai agir. E eu não vou conquistar uma virtude, eu não vou conseguir ser alguém melhor. É essa a questão. Eu posso sim querer, mas tem que partir pelo meu sim. Porque eu sou livre. E de certa forma, o preço dessa liberdade é a responsabilidade que eu carrego com as minhas ações. Então, que nesta noite, basicamente nessa introdução simples, dessa sequência de lives que eu vou continuar fazendo, a gente possa ter essa ideia, esse vislumbre, de que as virtudes estão aqui para nós viver com elas, para nós conseguirmos coisas boas, uma vida mais saudável, uma vida equilibrada, uma vida madura, contida. Porque muitas partes, muitas realidades que são levadas, por exemplo, para a psicologia, no consultório, são pessoas que vivem com falta de virtudes. São pessoas se frustrando com problemas que elas mesmas criaram, que muitas vezes, se houvesse a presença de uma virtude ali, esse problema não existiria. Vou dar um exemplo. Vou dar só apenas um exemplo que está vindo na minha cabeça, mas a pessoa vai lá e ela se queixa de que o relacionamento dela está acabando, estão se separando, porque um traiu o outro. Mas se houvesse virtude da castidade ali, da fidelidade,
do compromisso, esse problema não existiria. O propósito estaria ali, os dois resolveram viver juntos, então acabou. Se a pessoa ela reclama de que ninguém faz o bem para ela, de que ela é maltratada, que ela não se sente amada, mas espera aí, ela coloca a virtude da caridade para os outros também? Ela trata os outros bem? Ela olha nos olhos, é dócil, é mansa, sabe ouvir, sabe falar, sabe estender a mão na hora certa? Então, essa é a questão central de que nós precisamos ter em nossa mente. Se todos nós buscássemos pelo menos uma virtude para viver ela, para conquistar, fazendo exercício, entendendo a sua importância, cara, muitas coisas, muitos problemas seriam poupados. Como diz na psicologia, muitas neuroses nem existiriam. Porque é a questão de que eu sempre falo aqui, nós somos feitos para o outro. O ser humano ele foi feito para estar com o outro. A partir do momento que ele se isola no cubículo da realidade, do mundinho dele, acabou. Ele já não é mais um ser humano. Ele é o que o sistema fala para ele ser, mas de se relacionar, de existir, de estar ali, é para isso que nós viemos desse mundo. Simplesmente para viver junto com o outro, em comunidade, em relacionamento, fazendo bem para o outro, nos doando e recebendo doação também. E a virtude é algo que vai nos auxiliar nesse processo. Então, basicamente, hoje era para ser curto mesmo. Seria a apresentação do que eu quero trazer aqui para as próximas lives. É tentar traçar um mapa. Eu nem sei como que eu vou fazer isso. Sinceramente, eu estou indo às cegas. Mas eu estou confiando muito nesse livro que eu já li ele uma vez. E ele me ajudou muito. E tenho certeza que no final dessa jornada, mais para frente a gente arruma um outro tema. A gente vai estar saindo daqui muito mais entendendo a importância que uma virtude possui e estando lutando por ela também. Então eu queria agradecer vocês que estão aqui comigo. A Isa acabou de entrar, a Andressa também entrou. Obrigado pela companhia. E continuem seguindo as próximas semanas. Tenho certeza que vai ser muito bom. Tenho sentido a necessidade de falar sobre esse assunto, porque às vezes nós falamos apenas de coisas práticas, mas que não se transformam aqui dentro. E eu falo isso... Isa, chegou no final, mas a live vai ficar salva aqui. E eu falo isso porque nós precisamos mudar aqui por dentro. Porque hábitos, performance, costumes, cara, isso passa. Mas se nós tivermos uma virtude fecunda, firme, centrada, isso sim impacta a vida das pessoas. Porque quando nós olhamos para a vida dos santos, o que nos chama a atenção? São as virtudes deles. Sim, o temperamento, a característica, lógico. Mas o que a igreja estuda num processo de canonização? São as virtudes dos santos. Um era paciente, o outro era misericordioso, o outro era caridoso, o outro era estudioso. Tinham virtudes latentes. E essas virtudes eram sinais da graça de Deus. E mudaram a vida dele e mudaram a vida de outras pessoas ao redor. Então, basicamente, nós temos a escolha de dizer sim, a responsabilidade é nossa, de poder falar, eu quero, eu vou lutar, eu entendo a importância, porque Deus está aqui, mas Ele não pode operar se nós não queremos buscar isso. E a virtude, ela vai transformar a nossa vida ao passo que, ao praticarmos ela vai se incorporar ao nosso estilo de vida, e vice-versa. Porque a partir do momento que eu me ponho a estudar sobre isso, que eu quero lutar para viver isso, eu vou começar a praticar isso. Então já começa a me tornar isso. Santo Agostinho falava que a gente é aquilo que a gente ama, que a gente estuda. De certa forma é isso que acontece. E nós, vivendo isso em prática, nós vamos conseguir ter uma vida melhor, saudável, psiquicamente falando. Hoje está na moda falar de saúde mental. Nós vamos conseguir fazer o bem para outras pessoas e chegar no céu, se Deus quiser. Gente, é isso. Obrigado. O Jonas está aqui, a Isa, a Laís acho que também tá. Obrigado, viu? Eu já vou encerrando a live. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, se vocês quiserem curtir depois, marcar alguém, eu agradeço. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu sei que hoje é sexta-feira. Então vamos que nas próximas semanas, se Deus quiser, vou continuar fazendo as lives toda sexta-feira, trazendo essa temática das virtudes. Vai fazer bem pra mim e vai fazer bem pra todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço pra todo mundo, bom fim de semana e vamos que vamos.